Bom, irmãos, nós vamos falar sobre o tema santificação, uma apropriação divina. A proposta, basicamente, é a gente dar alguns fundamentos sobre o conceito de santificação. A gente vai fazer um pequeno trabalho de recuperação do sentido desse termo no Antigo Testamento. E depois a gente vai tentar trabalhar santificação. Você tem, na verdade, várias temáticas que perpassam a noção de santificação ou santidade nas Escrituras. Mas eu vou tentar demonstrar para vocês, a partir da palavra de Deus e do Evangelho, com raiz na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, como que esse conceito veio se desenvolvendo, principalmente no Antigo Testamento, e como que Paulo meio que se apropria desses conceitos para explicar a fundamentação da santificação. Paulo eleva, o clímax da obra santificadora de Deus e a extensão da obra santificadora de Deus a partir de uma descentração. Jesus já vem anunciando isso, de um abandono de si em algum sentido, e de um reencontro da nossa existência no próprio Cristo. Cristo como a fonte da santificação, Cristo como o núcleo da nossa santificação e os santos orbitando ao redor de quem Ele é. Bom, a noção de apropriação divina é importante, porque nem sempre a palavra santidade fica muito claro para nós. Existem algumas confusões que nós podemos fazer ao pensar sobre santidade. A gente pode pensar a santidade, por exemplo, como confundir santidade com ascetismo. Ascetismo, pensando ascetismo como uma espécie de negação da vida física, uma negação de alguns prazeres lícitos, o abandono da própria vida material, por exemplo. Muita gente associa santidade com isso. Uma pessoa santa seria uma pessoa, por exemplo, isolada da vida social, ou uma pessoa, por exemplo, que ela rompe qualquer tipo de contato com experiências físicas ou prazeres até lícitos. E claro que, às vezes, esse imaginário sobre a santidade ele pode ser uma distorção de coisas até autênticas. Em geral, pessoas santas ou pessoas que são consagradas por Deus tendem a ter uma vida de disciplina espiritual, tendem a ter uma vida em que elas buscam se consagrar a Deus até por práticas espirituais muito objetivas. Mas, de fato, se a gente fizer um trabalho de recuperação da noção de santidade no Antigo Testamento, em toda a tradição bíblica, a gente vai ter informações um pouco diferentes do senso comum sobre santidade. Quando santidade também às vezes não está associada a um tipo de, por exemplo, melancolia. Existe esse senso também. Eu me lembro que, se você for em Ouro Preto, você vê as obras barrocas da Igreja Católica, as representações de santos. Geralmente santos são representados, eu nunca vi uma imagem de santo rindo, assim, barroco, entendeu? Aquele sorrisão, assim, Jesus é feliz, São Francisco de Assis feliz. Sempre são demonstrações melancólicas, e parece que existe uma associação de santidade com melancolia. E é curioso você ver esse tipo de abordagem. Mas eu quero te convidar a entender santidade como uma espécie de apropriação. É Deus se apropriando, Deus se apossando de determinadas coisas ou de determinadas pessoas. E é curioso, porque ao resgatar a noção de santidade, a gente precisa fazer um trabalho mesmo de um olhar para o Antigo Testamento e tentar resgatar essa noção por lá. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 40, a gente tem um evento em que Deus está convocando o seu povo para a construção do tabernáculo, que era um santuário ainda provisório, móvel, um santuário que se deslocava com o povo de Israel durante o êxodo, durante as peregrinações no deserto, e o povo tinha naquele lugar o centro do culto israelita. Deus mesmo habitava no meio do seu povo, Deus encontrava morada lá. Para quem não sabe, a própria palavra hebraica para santuário, Mishkan, ela tem uma raiz hebraica que significa habitação, o lugar da morada, o lugar da habitação, e é o lugar que Deus reside, onde Deus se encontra com o seu povo, o povo que se aliançou com ele. E um detalhe interessante é que o santuário, tudo no santuário, toda a dinâmica que envolvia o santuário, não só as pessoas que oficiavam no santuário, como até os utensílios desse lugar, eram utensílios de uso exclusivo do Senhor. Eram utensílios consagrados a Deus. Então, no livro de Êxodo, por exemplo, existe esse texto aí, no versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 40, em que Moisés, Deus dá uma ordem a Moisés e aos sacerdotes, dizendo que eles deveriam tomar o óleo da unção, o óleo de consagração, e deveriam ungir o tabernáculo e tudo que nele está, e consagrar os utensílios do tabernáculo ao Senhor. A palavra consagrarás, que dasta, é uma expressão hebraica que vem de kadosh, que é uma expressão até conhecida, kodesh, kadosh, que tem a ver com santidade,
E aí diz o texto que com todos esses pertences, isso tudo tinha que ser consagrado ao Senhor. E aí as coisas se tornariam santas. E a gente ouve muito por aí, santo é separado, santo é uma coisa que foi separada. De fato, existe essa noção de separação, mas é uma separação ativa, é uma espécie de apropriação. É uma espécie de apropriação. Aqueles utensílios deixam de ser utensílios de uso, por exemplo, profano, entre aspas, de uso ordinário, e aí eles são agora utilizados de forma extraordinária. Eles têm uma função extraordinária, uma função específica, porque foram apropriados pelo próprio Deus para um determinado fim. E interessante que o texto continua dizendo que o altar também deveria ser ungido e todos os utensílios e o altar deveriam ser consagrados. E aí diz, né, no texto, algumas versões colocam que se tornará santíssimo. É curioso porque no hebraico é como se fosse uma duplicação, né? Kodesh Kadashim, né? Santo e muito santo. Tipo assim, quando o hebraico quer colocar intensidade numa determinada expressão, eles pluralizam a expressão, né? Isso é muito comum. Então a expressão fica no plural. Aquele Kadashim é um sufixo plural da expressão. Vou colocar o slide aqui da referência para vocês darem uma olhada. Eu estou colocando as expressões ali entre colchetes para ajudar. Então diz que o altar se tornará santíssimo. Ele é Kodesh Kadashim, muito santo. Tem uma intensidade de santidade no lugar do altar. Então ungirás a bacia, o seu suporte, e a consagrarás. Então o que está acontecendo com o tabernáculo? Olha, o tabernáculo foi elaborado com matéria-prima da criação de Deus. O couro que era utilizado para fazer as cortinas, ou a madeira que era utilizada de acácia para construir as colunas do tabernáculo, o altar em ouro, matéria-prima da própria criação. Então, se era a própria criação, em termos gerais, poderíamos dizer que é uma matéria-prima ordinária. Você podia pegar a mesma acácia que você utilizou para fazer as colunas do tabernáculo, essa mesma acácia era usada às vezes para queimar lenha, por exemplo, e aquecer a pessoa durante a noite. Mas o que torna ela tão diferente? O que torna ela tão especial? O que torna o ordinário extraordinário? É a apropriação. É que Deus está se apropriando dessas coisas. Deus está contendo essas coisas para si, está se apropriando para si. E essas coisas agora são santas. Essas coisas agora são de uso exclusivo de Deus, para serviço de Deus e para o louvor dele. Para vocês terem uma ideia de como que essa noção de apropriação, santidade como apropriação, Deus que se apropria de algo, é algo milagroso e até incrível na narrativa bíblica, e era levado muito a sério, nós temos um evento muito curioso no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 5, quando Belsazar, que foi o último rei dos caldeus, o último ali da linhagem babilônica, do Império Babilônico, ele está fazendo uma festa no seu palácio real, e as pessoas estão ali bebendo, comendo e tudo, e um dos instrumentos, ou melhor, um dos cálices que eram utilizados para bebedeira, era da casa do Senhor, e foi roubado na época que os judeus foram exilados pelo Império Babilônico. E aí isso causa um problema, porque Belsazar está na farra com os seus súditos e a sua corte, e aí de repente aparece uma visão de uma mão entrando dentro do palácio, dentro da festa, uma intervenção divina, a mão de Deus entra no meio do evento, e aí ele começa a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí o Belsazar fica intrigado com aquilo, o que é isso, uma mão divina entrar no meu recinto, divino, quem é esse que invadiu o lugar da realeza? Escreveu uma frase enigmática, a ponto de Daniel, que já era conhecido e tinha fama no Império Babilônico de ser uma espécie de decriptografador de segredos divinos, coisa assim, e aí ele vai lá desvendar o enigma. E aí, quando ele desvenda o enigma, ele diz, olha, Deus está te julgando, porque você está usando utensílios sagrados do Senhor. Você está usando utensílios que são de propriedade divina para fazer o que você está fazendo aqui. Então, você está transformando o extraordinário numa coisa ordinária. Você está profanando o sagrado. Você está fazendo uso daquilo que Deus se apropriou. Aquilo que Deus é dono. E ele diz, por isso, Menemene Tekel Ufarsim, pesado foste na balança e achado em falta. E aí, imediatamente, Belsazar morre. E aí, quem ascende no lugar do Império Babilônico é o Império Medo, né, com Dario, logo depois. Bom, ainda nessa noção de santidade como apropriação, um outro texto clássico muito conhecido que mostra a relação de apropriação de Deus agora, não com o utensílio, mas com o povo, é que Deus se apropria de Israel, Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. O Senhor diz assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então
sereis a minha propriedade. Observe como a noção de propriedade está aí, a noção de apropriação está no texto. E logo depois da apropriação, você vai perceber que existe uma conexão com santidade. Tá? Nesse mesmo texto. Então, o fato de Deus se apropriar de Israel como nação peculiar implica imediatamente na santidade desse povo. É curioso, né? Porque quando você vai lendo o texto do Antigo Testamento, fica muito nítido, na medida que você vai desenvolvendo essa compreensão, que a santificação aqui, ela é, para quem é santificado, relativamente passiva, mas o agente da santidade é Deus. É Deus que vai lá e se apropria. Deus vai lá e ele fala, eu sou dono. Simples assim. Não é uma santificação, por exemplo, de baixo para cima. Não é uma santificação que você elabora. Não é uma santificação em que de repente você decide ser santo, e agora eu vou ser santo, a partir de forças pessoais, por exemplo. Não é isso. É que Deus se volta para esse povo e ele fala, é meu. Simples assim. Deus olha para alguns utensílios e fala, agora é minha propriedade. Acabou. Agora eu sou dono. Então observe, santificação, para começar, não é alguma coisa que parte de uma vontade, de uma volição humana. Santificação parte da vontade divina. É Deus que se apropria. Deus que se apropria. Olha, observe, o texto o Senhor diz claramente, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Nação santa, nação que foi apropriada, consagrada, separada por ele. E é interessante porque quando você fala, mas tá bom, mas por que torna as coisas diferentes quando elas são santificadas? É porque existe uma peculiaridade na forma como esse povo ou esses itens são utilizados, ou como eles se relacionam com Deus. A relação de Deus com aquele que é apropriado por ele é uma relação distinta, por isso separada da noção de santidade, por isso separada de todo outro tipo de relação que existe fora da dinâmica em que Deus é o proprietário daquelas coisas, ou daquelas pessoas. Então existe uma especificidade, existe uma particularidade na forma como Deus trata aqueles a quem ele se apropriou. Ele se apropriou, e essa relação não pode ser uma relação ordinária, comum, é uma relação extraordinária e incomum, porque agora você foi, ou essa coisa foi, apropriada por Deus. Interessante, porque existe também aí uma relação entre santidade ou apropriação divina e soberania de Deus. Está claro que tem um ato soberano. Está claro que para que um cristão seja consagrado ou santificado a Deus, é fundamental que o próprio Deus, de forma soberana, opere essa santificação. Curioso a gente olhar isso e ver isso de novo no Antigo Testamento. Depois eu quero fazer um paralelo com Paulo aqui. O Senhor chama Israel, elege Israel. E aí se você fosse olhar, por exemplo, para atribuições particulares do povo de Israel, que poderiam, por exemplo, condicionar a escolha divina em relação a esse povo, né? E aí o próprio Deus vai dizer que não tem jeito. Porque existiam civilizações muito mais avançadas, existia gente com muito mais capacidade intelectual, bélica, militar, cultural. Você tinha no Antigo Oriente, ou no Crescente Fértil, civilizações assim impressionantes. Qualquer pessoa minimamente familiarizada com o Discovery Channel sabe o que eu estou falando, o History Channel. Então, no mundo antigo, você tinha civilizações muito avançadas. Mas é curioso, porque a ação de Deus escolher um povo para si, consagrá-lo para si, parte de um outro princípio, de um outro critério. E o critério, por incrível que pareça, nunca está naqueles que ele está consagrando. O critério está nele mesmo. O critério está no próprio Deus. Observe como Deuteronômio é claro. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. Então, está claro, Deus está dizendo, vocês são santos. Agora, como isso se desdobrou? Onde que está a fonte, ou a causa dessa apropriação divina? O Senhor, teu Deus, te escolheu. Para começar. Então, vamos caminhando nesse sentido. Não tem como a gente tratar a santidade ou santificação sem partir de um pressuposto básico. Santificação é um evento soberano de Deus. É um evento que está fundado numa escolha divina. Deus escolheu o povo. Para quê? Para que lhes fosse o seu próprio, o seu povo próprio,
de todos os povos. Então, de novo, observe a estrutura: santo, escolha e apropriação. É isso que está aí no início dos versos. Então, Deus escolheu, Deus santificou porque escolheu, e essa escolha implica numa apropriação divina. O povo agora é de Deus. Mas observe: não vos teve o Senhor afeição. Então não é uma santificação condicional. É uma santificação incondicional, fundada na vontade e no amor de Deus. Observe que o texto continua dizendo: e Ele não vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Então a escolha divina não está condicionada, ou ela não é relativa a alguma coisa que a gente possa oferecer para Deus, impressioná-lo, por exemplo. Pelo contrário, Deus vai dizer que eles eram o menor de todos os povos. Eles eram o menor de todos os povos. Ó. Então, se eles eram o menor de todos os povos, qual é o fundamento dessa consagração, dessa apropriação divina? Verso 8. Mas por quê? Ou por causa, ou pelo motivo de que o Senhor vos amou. Ué, então a minha santificação, o fundamento da minha santificação, o fundamento da sua santificação é o quê? É o amor divino. Deus santifica crentes, Deus santifica um povo para si, porque Ele ama. Porque Ele ama. Então existe uma armadilha. Qual é a armadilha? A armadilha de achar que santificação, achar que consagração, achar que apropriação parte, ou a gente pode, por exemplo, provocar de Deus essa apropriação. A gente pode, por exemplo, puxar de Deus, ou exigir de Deus uma santificação baseada, por exemplo, num mérito próprio. Quando se a gente faz um estudo do próprio processo de santificação no Antigo Testamento, já fica nítido. Observe, estou falando do Antigo Testamento. Não estou falando de um evento que aconteceu depois da cruz. O próprio João Calvino, lá nas Institutas, vai dizer que esse texto de Deuteronômio, ele comenta nas Institutas, ele diz: olha, isso aqui é uma clara evidência que Deus não é obrigado a distribuir as suas graças igualmente entre todos. Mas Ele continua sendo Deus e continua fazendo as coisas do jeito que Ele quer fazer. E isso não é uma arbitrariedade barata, não é um Deus brincando com formigas. Na verdade, existe um fundamento para Ele fazer isso. E o fundamento é o amor dele. E o amor de Deus, ao meu ver, é extremamente competente para realizar aquilo que lhe apraz, enquanto Deus. Então Deus nos amou, e amou para quê? Aí que entra, vamos dizer assim, a resposta cristã à apropriação divina, ou a resposta do povo de Deus à apropriação divina. Porque Deus fez isso para guardar um juramento que fez aos pais de Israel, aos patriarcas. O Senhor os tirou com mão poderosa, porque é assim que Ele faz com qualquer um que Ele chama para o seu povo. É Ele que soberanamente se apropria e remove e tira, lembra de Colossenses? Porque Ele nos transportou do império das trevas, né? Nos resgatou, nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então existe aí uma ação em que Deus pessoalmente agencia a libertação, mas Ele também se apropria. Ele tirou do poder de Faraó o rei do Egito. Agora vejam a similaridade, a semelhança entre o texto de Deuteronômio capítulo 7 com Efésios capítulo 1, verso de 3 a 6. Veja como que a estrutura é a mesma. Interessante isso. Porque lá ficou claro que Deus está escolhendo por amor, e Ele está elegendo por amor, está santificando baseado na sua eleição e no seu amor. E não é porque eles eram bons, mas é porque Deus os amou, independente dos méritos, independente do que eles eram. E até Deus fala: olha, inclusive se eu usasse o critério do que vocês são, vocês estavam perdidos. Vocês eram o menor de todos os povos. E aí Efésios, Paulo vai dizer, veja como que é parecida a linguagem: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe, que essa noção de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais está muito ligado àquela narrativa do Antigo Testamento, de quando o povo de Israel sai do Egito, depois do
evento pascal em que Deus julga Faraó e pune Faraó ferindo seus primogênitos. Não sei se você se lembra do evento, o povo sai, vem um misto de gente junto com o povo de Israel, que provavelmente egípcios que ficaram tão impressionados com a intervenção de Deus a esse povo, que saíram junto, e diz o texto que esse povo sai com os despojos, sai junto com as dádivas. Então existe uma relação entre, por exemplo, a libertação divina e dádivas. Por isso que depois Paulo vai dizer que aquele que desceu os lugares mais altos, subiu os lugares mais altos dos céus, desceu os lugares mais baixos, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Por que deu dons aos homens? Porque o evento da libertação desencadeia uma distribuição de carismas e graças e dádivas, né? Porque são os despojos da libertação. E aí Paulo está pensando mais ou menos nesse quadro. Tá bom, Jesus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. E aí ele faz uma conexão, verso 4, assim como nos escolheu nele. Olha aí a ideia de escolha que a gente viu lá também em Deuteronômio. Mas quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Lá também existe essa relação. Escolha soberana e santificação, e santidade. Apropriação divina. E não é uma santidade qualquer, é uma santidade baseada na irrepreensão perante Ele. E em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E é curioso essa noção de adoção, porque a adoção é uma espécie de apropriação. E a gente vai ver isso também na linguagem do Antigo Testamento. Por exemplo, quando os israelitas estão no Êxodo, e Deus vai ferir os primogênitos dos egípcios, é dito no texto, Deus chama os israelitas de Israel, meu primogênito. Curioso você pensar que quando Deus manda os israelitas ficarem dentro de casa, ele passar o sangue nos umbrais das portas, por que Deus não falou assim, só fica os primogênitos dentro de casa dos israelitas? Não é interessante? Porque ele podia ter falado assim, só fica os primogênitos, porque o pau vai quebrar sobre primogênitos. Quem não é primogênito fica caçula. Pode ficar tranquilo, para brincar na rua enquanto o anjo da morte está passeando pela cidade. Mas não foi isso que foi dito. Foi dito que todo o povo tinha que estar dentro de casa. Por quê? Porque todo o povo era o primogênito de Deus. E o texto diz, Israel, meu primogênito. Então o julgamento divino sobre os egípcios eram os primogênitos. Sobre os israelitas poderiam ser todos. Porque existia uma eleição de Deus sobre a nação, e uma proteção de Deus sobre a nação, porque a nação é uma nação peculiar. Nação que foi apropriada pelo Senhor, santificada pelo Senhor. Então o texto vai dizer que nós somos santos e irrepreensíveis, somos adotados, é como se fôssemos os primogênitos de Deus dentro no mundo, e de repente essa apropriação divina é baseada num Deus que predestinou. Por meio de quem? Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. O critério não está na gente. O critério está na vontade de Deus. Por quê? Porque para que a glória seja dele. Para que a glória seja dele. Porque se existe algum critério em mim para que Deus opere a santificação, para que Deus se aproprie de quem eu sou, nós temos um problema, porque a glória não pode ser de Deus. A glória vai ser minha. Porque eu impressionei a Deus com o meu desempenho, eu impressionei a Deus com a minha performance, eu me impressionei a Deus com a minha capacidade intelectual, eu impressionei a Deus por causa do meu esforço moral. Mas não, Deus não quer dar essa glória para ninguém. Por isso que a santidade de Deus e a santificação de Deus em relação ao seu povo, ou Deus te santificando, tem que ser uma obra baseada na sua soberana, boa, perfeita e agradável vontade. Vontade gratuita. Louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus, no amado. Agora observe outra coisa que está nítida nesse texto. É que se santidade é uma apropriação divina, Deus está te tomando para Ele, isso significa, obviamente, que implica na santificação uma perda do controle sobre si mesmo. Em algum sentido a gente perde o controle. Eu costumo dizer lá para o nosso grupo de discipulado da igreja que fé, em algum sentido, é perder o controle. Perder o controle. Não é? É perder o controle porque você perde essa pretensão de que você tem um controle sobre a sua vida. Vou dar um exemplo. É muito comum em livros de santificação, que a gente encontra por aí nas lojas cristãs, evangélicas, livros que dão fórmulas mágicas para ser um cristão melhor, tipo 10 passos para a bênção, 7 chaves para a santificação, 8 degraus para a ascensão divina, 13 portas para a iluminação.
total, sei lá. Não tem essas coisas? Mas observe, é um método. Oi? 13 não pode, 12. 12, tem que ser um número cabalístico. Então, observe, existe aí uma metodologia. Uma metodologia. Se você seguir esses ingredientes, se você combinar esses processos, se você fizer essas etapas, você vai obter uma vida mais cristã. E aí, no final do processo, você é santo porque você seguiu o método. Entendeu? Você é santo porque você fez a receita direitinho e não errou. Na hora de botar 200 gramas de oração, você não botou 150. E aí funcionou. Glória a Deus. Não, glória a você. Glória a você. Porque você foi um bom gestor da sua própria capacidade de se tornar santo. Não é assim que funciona a santidade. Santidade implica, no final das contas, em que você perde o controle sobre a sua própria existência e Deus assume o controle da sua própria existência e Ele te educa a partir dessa obra de santificação, lembrando que santificação tem a ver também com uma relação exclusiva que você tem com Deus, peculiar. Não é mais aquela relação ordinária, previsível. É uma relação extraordinária, porque é uma relação baseada na vontade divina, vontade que chegou a um nível radical de se apropriar de você. Você tem dono. Então, se a gente pensar em santificação sem considerar o fato de que a gente não é mais dono da gente, mas que a gente agora tem um dono, a gente vai ter problema. Vamos cair nos livrinhos das receitinhas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que não tem um método, tem uma vontade. E não é a nossa. Não é a nossa. Deus tem uma vontade. Se Ele te salvou, Ele tem uma vontade. Ele te santifica. Ele te convocou para fazer parte de um povo eleito. Ele te convocou não porque você tinha méritos. Ele te convocou porque Ele te amou. Independente dos seus deméritos, independente de qualquer coisa que você podia dar para Ele ou deixar de dar, Ele te amou. E esse amor está fundado na vontade dEle. Ele se apropriou da sua existência. E se Ele se apropriou, você agora tem um Senhor e tem um dono. Eu sei que às vezes fica nítido para alguns cristãos, por exemplo, entenderem a obra da justificação. E a gente sabe que Jesus é o nosso justificador porque Ele é o nosso Salvador. Mas Jesus não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Também é o nosso Senhor. Então, se fica nítido que Ele é o Salvador, ou seja, Ele nos tornou aceito perante o Pai por causa dos méritos de Jesus, e é isso que a justificação faz, dentre outras coisas, mas a justificação te tornou aceito. Pensa que Deus era fogo consumidor de santidade. Pensa que os sacerdotes, para entrar no santuário, tinham que se banhar, vestir de linho, sacrificar, entrar com incenso, e o povo orando lá de fora para o sacerdote não morrer. Porque a santidade de Deus é um fogo consumidor. A santidade de Deus é uma presença, uma densidade incomensurável, ao ponto de Moisés ver uma sarça pegando fogo, só tira a sandália aí, porque você está aqui e aqui é santo. Eu me apropriei desse lugar. Esse lugar é meu, eu sou dono dele agora. Então tira a sandália, você não está entrando na casa alheia, então tira a sandália e entra no meu território. Mas é meu território. Eu me apropriei. Quem manda aqui sou eu. Claro que Ele era o Senhor de toda a terra, mas naquela dinâmica do encontro de Moisés com Deus, Ele está dizendo, esse território está separado. Esse território tem dono. Esse território não é um território ordinário, não é um pedaço do Sinai onde você anda com as ovelhas do seu sogro Jetro. Isso aqui é um território em que eu separei para um evento. Para esse evento do nosso encontro aqui no Monte Sinai, no Monte Horebe. Isso é interessante. É interessante porque se a gente entende santificação como uma apropriação, isso significa também que existe uma exclusividade nessa relação. Existe uma particularidade nesse encontro com Deus. Não é de qualquer jeito. Não é um encontro normal. Não é um encontro previsível. E o mais interessante é porque santificação evoca imediatamente um controle absoluto de Deus sobre a nossa existência. E é interessante porque grande parte da nossa caminhada cristã é, de alguma forma, o Espírito de Deus nos convencendo de que a gente não tem mais o controle. É Deus te despojando de um falso senso de autoapropriação. Já viu essas frasezinhas bem fuleirinhas que a gente usa no dia a dia? Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então, é isso. A santificação significa que essas frases não podem existir mais.
Santificação significa que a sua vontade acabou. Porque você agora tem um dono. Ontem, a gente vai ver daqui a pouco um texto de Romanos 6, mas eu quero só dar uma caminhadinha aqui. Porque tudo bem, a justificação significa que Deus me aceitou por causa dos méritos de Cristo. E o que é a santificação? Não é só a aceitação, é a apropriação. A justificação te torna aceito perante Ele. A santificação te torna propriedade dele. Que bom que o Senhor me aceitou por causa dos méritos de Jesus. A questão é que, ao te aceitar nos domínios dele por causa do que Cristo fez, agora ele vai ser seu dono. E se ele é o seu dono, qualquer senso de controle sobre você que você tenha precisa ser diretamente atingido pela noção de que Deus agora é seu Senhor. Jesus agora é seu Senhor. E o seu destino é dele. A sua biografia é dele. A sua história de vida pertence a ele. E na vida de um cristão que foi separado ou apropriado por Deus, santificado por Ele, não existem eventos acidentais. Existem eventos extraordinários de um Deus que está separando um povo para si. Olha como que isso é cristocêntrico. Porque a gente fala de santificação, parece assim, Jesus é muito legal para me salvar no início lá, né? Jesus é muito importante na minha conversão. Jesus é muito importante para a minha regeneração. Jesus é muito importante para eu ser justificado. Mas parece que na santificação Jesus perde o poder. Parece que Jesus não fica muito nítido como um elemento central para a minha santificação a Deus. E a gente precisa recuperar a noção de uma santificação cristocêntrica. É legal porque se você pega uma obra de Lutero de 1500 e alguma coisa lá, da liberdade cristã, da liberdade do cristão, ele vai dizer, por exemplo, que a gente não é só justificado pela fé, a gente também é santificado pela fé. E é curioso entender que, na medida que eu desisto de ter o controle sobre esse processo, e eu descanso nos méritos de Cristo pela fé, mais Cristo te dá recursos para que você seja santificado. Toda tentativa, todo empenho, fora da graça, fora da dependência dos méritos de Cristo, está destinado ao fracasso. Porque essa glória Deus não vai dar a outro. Quem te santifica? Cristo te santifica. E como isso acontece? Na medida que nós confiamos em Cristo, que nós nos alimentamos de Cristo. Porque não existe fonte mais eficiente para a nossa santificação do que o próprio Jesus. Olha como que Paulo é claro em Colossenses 2,6. Veja esse texto que interessante. Paulo diz assim: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor? Você recebeu ou não recebeu? Mas como que você recebeu a Cristo? Pela fé. Assim, ou seja, do mesmo modo. Tá, se eu recebi a Cristo pela fé, do mesmo modo que eu recebi a Cristo, ou seja, pela fé, você deve o quê? Andar nele radicado, edificado e confirmado na fé. Entendi que eu recebi a Jesus. A questão é que continuar andando, e aí dá clara noção de uma caminhada de santificação, de uma trajetória em que a obra da salvação continua operando em nós, o texto é claro: andai nele. Sai dele para você. Acaba os recursos. Acaba os recursos. Acaba, você não vai ter recursos para continuar a jornada. Tem que andar nele. Mas tem que estar radicado nele. O que é isso? Tem que ter raízes nele. Radicado tem esse sentido. Radicalidade é a raiz. Você tem que estar enraizado em Jesus. Como uma árvore plantada junto a ribeiros. Tem água fértil, lá tem água boa, tem terra fértil. Tem água fresca, corrente, permanente, passando. E aquilo está nutrindo quem você é. Porque Cristo é a fonte da santificação. Cristo não é alguma coisa que dispara um processo, o processo vai automático, sem nenhum tipo de elemento providencial. Tem muitos cristãos que acham isso. Entendi, Jesus me salvou pela graça, agora é comigo, né, irmão? Faça a tua parte que eu te ajudarei. 1 Coríntios 1, Flamengo 0. É isso? Está lá nesse texto. Pois é. Não está lá nesse texto. Não existe, faça a tua parte que eu te ajudarei. Na Bíblia. Como não existe, vocês sabem, né? De 1000 passará e 2000 não passará. Não existe também. Depois vão lembrar. 1000 chegará e 2000 não passará. Ok. Corrigindo a Bíblia. Obrigado pela referência bíblica. A gente corrigiu o texto. Bom. Então tem que estar andando nele, tem que estar radicado nele, tem que estar fincado em Cristo, tem que ser edificado nele. Olha como interessante essas analogias, né?
Então a santificação, ou essa vida pós-recepção de Cristo, implica numa jornada, isso caminhar, implica estar fundado, enraizado, desfrutando de alguma coisa que Cristo está produzindo, implica numa edificação, a ideia de construção, ele é o fundamento, ele é a rocha, está lá no Sermão da Montanha, onde você constrói, ou melhor, onde é construída a sua existência para Cristo, e confirmados na fé. Tudo pela fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Essa expressão ações de graça é muito usada na Bíblia, mas se tem uma explicação, a gente já pensa no culto de aniversário, né? Mas ações de graça, gente, são ações baseadas em gratidão. Ações que estão radicadas numa resposta a essa graça que a gente está desfrutando, porque estamos radicados nela. É uma resposta graciosa. É uma ação baseada na gratidão de ser um povo que agora é exclusivo dele, foi apropriado por ele. Por isso faz todo sentido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 15. Francis Schaeffer usava uma expressão muito legal, você vê isso lá no livro dele, Verdadeira Espiritualidade, chama atividade passiva e passividade ativa. Parece um paradoxo, na verdade é mesmo. Não é uma contradição, mas é um paradoxo. Ele dizia que a santificação do cristão implica numa atividade passiva. Mas é uma atividade que não pode ser passiva, mas é isso mesmo. Ou, ele dizia, né, para completar a frase, numa passividade ativa. Por que existe um elemento passivo na santificação? Porque nós já vimos que quem santifica é o Senhor. Nós já vimos que Cristo é a fonte que nos santifica. Como uma árvore que está plantada, enraizada, numa terra fértil, a atuação orgânica da árvore é uma atuação graciosa. É uma espécie de atividade passiva. Ou de uma passividade ativa. Quanto mais a árvore, entre aspas, repousa nas condições naturais em que ela está inserida, mais ela é ativa na sua capacidade de responder aos nutrientes que a raiz está extraindo da terra. Olha que coisa louca. Então, quando o cristão está na atuação direta da santificação, e isso não significa que essa passividade é uma passividade, tipo, automática, inerte. É interessante isso, né? Porque é passividade no sentido que você descansa nos méritos de Jesus, mas ela é ativa porque ao descansar no mérito de Jesus, Jesus te impulsiona. Jesus te move. Por isso que é uma ação passiva. Por isso que é uma ação que ela é provocada na medida que você descansa nos méritos de Cristo. Veja que interessante. E ao mesmo tempo, é uma ação ativa, uma atuação com fundo ativo, mas sempre dependente dessa graça que está por trás dessa ação. É como se fosse um ciclo, assim. Você percebe que quando você, poxa, eu estou fazendo, aí você assusta, não, é Deus que está fazendo em mim. Então você vai sempre corrigindo o processo de santificação na medida que você depende daquele que opera isso em você. A gente sempre lê aqueles textos, né? O irmão como quer falar para a gente, você está vendo? A gente tem que desenvolver a salvação, senão a gente perde a salvação. A gente escuta essas frases por aí. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E a gente sempre esquece o que vem depois. O que vem depois, Marcelo? Lembra, não? É Ele quem opera em vós o querer e o realizar. Atividade passiva ou passividade ativa. Agora vamos ver só como Jesus deixa isso claro aqui em João capítulo 15. E é curioso que na medida que você vai lendo Jesus falando, parece que tem um elemento aí da nossa participação. Mas não é uma participação autônoma. Não é uma participação baseada na sua própria vontade, ou como se você tivesse recursos para isso. Uma participação graciosa, inspirada, impulsionada pela generosidade divina. De novo essa linguagem de planta e de organicidade. Observe. Eu sou videira, verdadeira, verso 1, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. A própria noção de dar fruto, de frutificação, implica nessa noção de atividade passiva e de passividade ativa. Porque o fruto não é alguma coisa que você produz num laboratório, num forno, numa máquina. O fruto depende de processos completamente orgânicos. Processos graciosos. Você tem que semear e esperar as coisas acontecerem. Em algum sentido, é uma passividade ativa. Tem um processo acontecendo, mas um processo que independe da sua vontade sobre aquele processo.
E aí diz o texto: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, todo ramo que não dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Observe no texto, é claro, não existe autonomia. Não adianta, você não vai conseguir se santificar se você não estiver na videira. Você não consegue frutificar se não houver uma dependência radical da seiva que Deus está fornecendo pela graça dele. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, para falar de santificação, a gente tem que ter uma clareza. Não há nenhuma possibilidade de santificação, de santidade fora da videira. Eu sou videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada. Sem Jesus, você não vai conseguir fazer nada. Você pode usar disciplinas monásticas, você pode criar disciplinas, campanhas, correntes, pode no culto de libertação quantas vezes você quiser, mas se Cristo não for a causa da sua santificação, esquece, porque sem Ele, nada você pode fazer. Essa é a radicalidade do Evangelho. É que o Evangelho está se apropriando de você, e se você quiser fazer alguma coisa digna, alguma coisa que glorifique a Deus, lembre-se, sem Jesus você não vai poder fazer isso. Não tem como fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecer no meu amor. Agora observe como é que vai começar uma linguagem de eleição, de escolha, de apropriação. Verso 10. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aí você fala, tá vendo? Eu estou falando, tem um negócio aí que a gente tem que fazer. Claro. Mas como é isso? Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Meu mandamento é esse. Amai-vos uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos. Observe. Pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes. Entendi. Verso 16, entendi. Então foi ele que se apropriou de mim. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário. Eu vos escolhi. E ele te deu um propósito, um desígnio. Vos designei a ir e dar fruto. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Porque o mundo tem suas propriedades. O mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Você tem outro dono. Você tem outro proprietário. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Ficou nítido, gente? E a gente vai continuar ainda nessa reflexão. Eu queria que você abrisse agora para a gente caminhar para o final. Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos capítulo 6, verso 15. Paulo diz assim, Paulo já começou a pensar,
Porque lá no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a obra soberana e salvadora de Jesus, justificadora de Jesus, que é uma obra baseada na graça de Deus, na generosidade divina. E que essa generosidade divina é o motivo e a razão pelo qual nós somos resgatados. Paulo já pensando na cabeça dos homens, tá bom, Paulo pensando na cabecinha dos seus ouvintes, falou, ele vai pegar essa doutrina da salvação pela graça, vai instrumentalizá-la para fins escusos. E aí Paulo vai e diz assim no verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Está tudo liberado? E a resposta de Paulo é categórica, de modo nenhum. Não tem jeito. De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos, algumas versões dizem, sois servos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? O que Paulo está aqui dizendo nesse texto? Gente, Paulo não está criando duas opções entre ter Senhor e não ter Senhor. Preste atenção nisso. Paulo não está oferecendo duas opções, do tipo, olha, Jesus te salvou, agora você está sem Senhor, aleluia. Não. Paulo está dizendo, não existe a opção de viver sem Senhor. Não existe a opção de viver sem ser servo ou escravo de alguma coisa. A questão é, quem vai ser o seu Senhor? Quem vai se assenhorar de você? É isso que Paulo está dizendo. Que liberdade não é viver sem Senhor. Liberdade é viver debaixo do Senhor certo. Isso é liberdade. Porque tem senhores tiranos. E tem senhores que deram até a sua vida para te resgatar. Tem senhores que vão arrancar a sua vida. Tem senhores que são como Faraó, que manda você fazer um trabalho tirano para que o império dele se expanda. E tem um outro senhor, que é aquele que te tirou do Egito, que disse assim, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, em outras palavras, porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, como se dissesse, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, porque eu não preciso do seu trabalho, ok? Você pode ter folga, eu não preciso do seu trabalho. Eu não sou o Faraó, que precisa do seu trabalho. O Faraó era Deus, tá, gente, no contexto da cultura egípcia. Eu não preciso do seu trabalho. Na verdade, o seu trabalho é um mandato. O seu trabalho é uma dádiva. E eu não sou um Deus que sou alimentado pelo que você produz. Eu sou um Deus que alimento. Eu sou um Deus que manda maná. Você não precisa ter forno para produzir comida para mim. Botar lá os abidás com as oferendas. Porque eu não preciso disso, não. Ele não come cordeiro e ovelha. Ele diz isso lá nos profetas. A oferta e o sacrifício tinha outra implicação. Não é que você está alimentando a divindade com as suas oferendas. Porque, ao contrário, é ele que alimenta o seu povo. Então, repito, não existe a opção de estar fora de um Senhor. Só existe uma única opção. Duas nesse caso. Estar debaixo do Senhor certo ou não. E aí Paulo diz, escravo, inevitavelmente você vai ser. Então esquece a possibilidade de não ser escravo. Agora, de quem você vai ser escravo? Ou de quem você vai ser servo? Ou você é servo da justiça, ou você é servo do pecado. E aí eu vou usar alguns textos como pano de fundo, não precisa abrir, só pode consultar depois. Deuteronômio capítulo 15 e Êxodo 21, principalmente esses dois textos, narram a relação dos israelitas no Antigo Testamento com a servidão. Não é escravidão no sentido português, que nós herdamos aí, de apropriação arbitrária do negro africano, trazendo para o Brasil para explorar o trabalho. Não é isso, não existia essa dinâmica. A dinâmica era outra. Então vou dar um exemplo que eu dei até no grupo lá da igreja ontem, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ser bem ilustrativo. Vamos supor, vocês sabem que Israel, quando entrou na terra de Canaã, eles entraram com as 12 tribos, e cada tribo recebeu uma porção de terra na medida da quantidade de descendentes que ela possuía. Então, por exemplo, se uma tribo entrou lá com muitas famílias, ela tinha mais território. Ou seja, era investimento você ter muitos filhos enquanto você estava no êxodo, ok? Aí quando você entra na terra, quem tinha mais terra? As tribos que tinham mais descendentes, e produziram mais pessoas. E essas terras eram divididas entre as famílias das tribos. E você tinha um uso responsável em relação a essa terra. Está lá em Levítico 25, as leis da terra, da propriedade, e o Senhor dizendo que não podia vender a terra de propriedade perpétua, porque a terra era do Senhor. Então você tinha uma relação de mordomia com a terra. Você não era proprietário absoluto da terra. Né? Mas o que é curioso é você pensar
que de repente você tinha o seu pedacinho de chão, chegou a época de você arar a terra, semeá-la, preparando ela para uma futura lavoura, e aí você não tem boi para arar a terra. Aí você vai no vizinho, aí você pede ao vizinho um boi emprestado. Aí você está lá arando a terra com o boi do vizinho, o seu vizinho é mais rico do que você, então ele tinha vários bois, você pegou um deles, que você não tinha nenhum, e foi arar a terra. Só que na hora que você está arando a terra, o tempo fechou, ficou nublado, aí você falou, meu Deus, vai cair um toró. Você saiu e deixou o boi dele lá no meio do campo. Veio um raio, matou o boi dele, o vizinho. Então você já estava endividado, porque agora você está mais endividado. O que você tem que fazer? Você tem que indenizar o dano que você causou. O que você tinha que fazer nesse caso? Ir no sacerdote, junto com o seu vizinho. O sacerdote ia fazer um cálculo, ia fazer uma espécie de avaliação dos danos causados e propor um contrato indenizatório. Olha que louco. Aí o sumo sacerdote fazia uma avaliação dessa propriedade que você detonou do seu vizinho e fala assim, olha, tá, o boi era quantos anos, era cevado, não era cevado e tal, era importado, não sei. Faz uma avaliação de danos e ele fala assim, então você vai trabalhar agora para o seu vizinho, ou seja, você vai ser o boi dele, entendeu? Você vai ser o boi dele. Você vai trabalhar para ele durante tanto tempo, por exemplo, 6 meses, 1 ano, até você restituir o dano que você causou ali. Você vai pagar essa dívida trabalhando. Beleza? Beleza. Vai fazer um contrato e tal, um contrato de compromisso de trabalho, e aí ele virava um servo daquele senhor. E trabalhava para ele. Trabalhava até pagar a dívida. Eventualmente, poderia acontecer uma coisa engraçada no período. Que não era uma relação de exploração. Inclusive, havia uma série de responsabilidades por parte do Senhor em relação a esse servo. De mantê-lo, de alimentá-lo, de protegê-lo. Ele está na casa do Senhor. Então não é chicotada, igual no Brasil, né? Era uma relação de empregado mesmo, com o patrão. Só que o trabalho dele, a dívida dele seria paga com o trabalho. Vamos supor que nesse período, esse escravo operário tenha sido muito bem sucedido, se relacionou bem com a família gostou dele, o camarada era eficiente, bom gestor, só era pobre, mas era um bom gestor, capacidade, virou amigo da família. Aí no final do período de 1 ano, ele voltava no sumo sacerdote, o sumo sacerdote chegava lá, e aí, ele cumpriu tudo que foi combinado? Combinou, tudo certinho, fez tudo como foi combinado no contrato, e até fez mais. Eu até estou muito grato, porque ele foi muito eficiente no trabalho dele. Bacana, então vamos cancelar aqui esse negócio. Aí pegava o contrato, cancelava o contrato. Só que às vezes o servo falava assim, mas eu quero agora outra coisa. O Senhor falava, eu quero que ele trabalhe para mim para sempre, eu quero que ele seja meu funcionário para sempre. Ah, então tá bom. Aí acontecia um outro contrato. Não era no papel, era na carne. Era um contrato de apropriação perene daquela pessoa. E aí ela tinha a orelha furada, está lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, furava a orelha daquele servo, e aquele servo se tornava uma espécie de propriedade perpétua daquele senhor. Ele já não trabalhava para pagar uma dívida. Ele trabalhava por amor. Porque ele amava aquele senhor, gostava de trabalhar para aquele senhor. Ele gostou da casa do Senhor. Não é uma relação de endividamento, é uma relação de gratidão. Aí você vê a linguagem de Paulo, Colossenses 2, de 3 a 14, porque ele cancelou a cédula da dívida que era contra nós. Jesus cancelou a dívida. O que era a cédula? Era um certificado do sacerdote lá, o contrato de trabalhos prestados. Você teria que prestar para o seu servo. Só que a nossa dívida era gigantesca, né? Enorme. E Jesus cancelou a cédula da dívida que era contra nós, na cruz. Só que esse Senhor foi tão generoso com você, tão impressionantemente generoso, você se apaixonou por ele. Você falou, eu quero seguir esse homem até o fim da minha vida, porque ele me libertou de uma dívida implacável. Uma dívida que não tinha como eu pagar, não tinha como conseguir recurso para isso. E aí você ficou apaixonado por ele. E ele também ama você. E aí ele se apropriou de você. Ele furou sua orelha. Você virou servo perpétuo dele. Agora você tem um Senhor. Ele te tirou da mão do outro. E te colocou debaixo do governo dele. E essa aqui é a linguagem de Paulo em Romanos 6. Veja se não faz sentido agora com esse contexto. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, verso 17, obedeceste de coração a forma de ensino a que fostes entregues. Você não obedece porque tem uma imposição. Você obedece de coração.
Obedece de coração. Libertos do pecado, foste feitos o quê? Escravos da justiça. Então não existe a opção de não escravo ou de não servo. Você saiu de uma tirania, você agora entrou debaixo de um senhorio justo, da justiça. Por isso da justiça. Verso 19. Falam como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne. Por que está falando isso? Por causa daquele verso 15 lá. Aí, haveremos de pecar porque estamos debaixo, não estamos debaixo da lei, mas da graça. Paulo sabia da fraqueza da carne alheia. Pois assim como apresentaste os vossos membros como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para quê? A santificação. Verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavais livres em relação ao que ele Senhor da justiça. E que fruto colhestes? Das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Aí o verso 22 é bacana. Mas agora, depois deste evento libertador, agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, isso que ele te transformou, escravo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Caminhando para o finalzinho. Então, nessa frase, eu acho que é do Francis Schaeffer, me corrija se estiver errado. Acho que é, não é? Então, obrigado, que eu corrigi. Eu fiquei correndo na internet para ver a fonte, eu falei, isso acho que é do Francis Schaeffer. Gente, ser cristão não é difícil, não, é impossível. Que bom, né? Que bom, aleluia. Eu vi na conferência sobre santificação. Depois de ouvir tudo isso, você está dizendo para mim que ser cristão não é difícil, é impossível. Porque tem uns irmãos que falam assim, mas ser cristão é muito difícil. Não, não é difícil, é impossível. É impossível ser cristão. Acabou a conferência, pode ir embora. Tá, vou explicar melhor o que significa isso. Significa que ser cristão é resultado de uma impossibilidade humana. Ser cristão é um evento milagroso. Ser cristão é ser fruto de uma obra extraordinária de Deus. O Eterno teve que entrar no tempo e no espaço para fazer o que Ele faz na sua vida. Ser cristão não é fruto de um processo que você controla. Ser cristão não é baseado em etapas que você consegue mensurar. Ser cristão não é baseado naquele esforço de um atleta que faz um plano de desempenho e tenta se superar em termos da sua própria capacidade atlética. Ser cristão, meus queridos, depende de um ato soberano, gracioso, sobrenatural, extraordinário, em que Deus se volta para pecadores e os transforma em filhos de Deus e se apropria deles pela graça. É impossível, humanamente falando. Tão impossível quanto uma virgem dar à luz a filhos. Ou a um filho. Porque ela falou assim, é impossível. Lembra de Sara riu? Impossível. É isso mesmo, é impossível. Se você achava que ser cristão era difícil, eu estou te avisando que não é difícil. É impossível. Porque se fosse difícil, ainda haveria uma possibilidade de você se gloriar. Pelo seu esforço, pelo seu desempenho, pela sua... Mas a questão é que é uma impossibilidade mesmo. Poscher fala isso, né? Quando quem te faz cristão todos os dias é o próprio Cristo. Se você um dia ajoelhou e orou, se você hoje acordou de manhã e orou, quem te fez orar foi Jesus. Porque ser cristão é uma impossibilidade possível por causa de Deus. Então, a regra agostiniana para a santificação: ama a Deus e faça o que você quiser. Beleza? Pronto. Ama a Deus e faz o que quiser. Ué, como assim? Eu posso ter umas experiências agostinianas antes da conversão dele? Você entendeu? Você entendeu, né? Antes da conversão dele. O pessoal clicou confissões, ele ficou esperto agora. Mas então, é porque na verdade, amar a Deus significa ter, como diz, porque Calvin dizia assim, né? A boa doutrina não é aquela que fica na cabeça, estava nas institutas. A boa doutrina é aquela que chega até os afetos. A boa doutrina ela tem que te afetar. O bom ensino tem que te
tem que ressignificar a sua existência, ele tem que ajustar suas expectativas. Os seus desejos são alinhados com a vontade daquele que você ama. Pensa quando você ficou muito apaixonado por uma pessoa, que de repente tudo que você queria fazer envolvia aquela pessoa. Por isso que o texto diz, ama a Deus e faça o que quiser. Claro, porque o que eu quero foi alterado por esse amor. Claro, porque o que eu quero foi atingido por esse vínculo com esse que se apropriou de mim. Esse Senhor que eu agora estou arrebatado de amores por Ele, agora mudou as minhas disposições, Ele mudou o meu querer, Ele mudou as minhas expectativas. Eu perdi o controle da minha vida, Ele controla a minha vida. O meu afeto está sob o poder dEle. É Ele que determina e meus desejos mudam. O meu querer muda. Então ame a Deus e faça o que você quiser. Porque o seu querer é novo. O seu querer é de alguém que tem um dono. Santificação precisa ser assim, baseada neste amor. Neste amor. Um amor que está radicado na obra de Jesus. Vamos orar. Gostaria que você, nesse momento, pedisse ao Espírito Santo de Deus, em Cristo, para que o Senhor trouxesse sobriedade, clareza, a respeito dessa noção de que Cristo é o seu Senhor. Ele pagou a dívida, cancelou a cédula da dívida que era contra você. Eu quero pedir que o Espírito Santo inflame o seu coração. Amanhã os metodistas celebram o dia do coração abrasado de Wesley. E eu tenho um pezinho no metodismo. E eu queria, nesse momento, lembrar que é possível você ter esse aquecimento, de você ser inflamado pelo poder santificador de Jesus, de Deus te consumir com a presença gloriosa dEle e te trazer para os domínios dEle. E a sua relação com Deus ser exclusiva, ser inédita, extraordinária, peculiar, porque você perdeu o controle. E Jesus assumiu o controle. Ame a Deus. Ame ao Senhor.